vamos para o próximo conteúdo. Agora nós vamos falar das classificações de mãos. Quais são os melhores jogos e quais são os jogos com os quais você pode vencer num jogo de pôquer? Bem, não esqueçam, vou sempre lembrar vocês que um jogo de pôquer se ganha com 5 cartas, tá? Caso nem você, nem os seus oponentes tenham feito nenhum jogo, vai ganhar quem tiver a maior carta. Então, a primeira forma de se ganhar no jogo de pôquer é tendo uma high card ou uma carta alta. Mais uma vez, se ninguém tiver feito jogo nenhum, ao mostrarem as cartas, quem tiver a maior carta vai ganhar, tá? E aí, no caso aqui, dessas 5 cartas de exemplo para vocês, a maior carta é o As. Mas a pessoa não ganha só com As. Lembrando, ela ganha com o jogo de 5 cartas. As 5 maiores cartas que tiverem entre a sua mão e as cartas comunitárias, tá? Bem, para ganhar de uma carta alta, o próximo jogo que nós podemos formar no pôquer é um par, tá? Então, se você tem uma carta, ou se você já tem um par na sua mão, ou se você tem uma carta e nas cartas comunitárias virou a mesma carta lá para você, então você fez aí um par, tá? Um par, mas as 3 maiores cartas do jogo, certo? Professora, se eu tiver um par e meu oponente tiver um par, então vai ganhar, se o par for o mesmo, digamos aqui no caso, par de Ás, nesse exemplo que eu mostrei para vocês. Se eu tiver um par de Ás e você tiver um par de Ás, vai ganhar quem tiver a maior carta das outras 3 que vão compor aí o jogo de 5 cartas. Então, vai ser o par de Ás e a outra carta maior, tá? Se você tiver um rei e eu tiver uma dama, então você vai ganhar o jogo com o seu rei, porque a sua carta é maior que a minha, ok? Para ganhar de um par, eu posso ter 2 pares. Mais uma vez, ou eu tenho um par de mão e virou mais um par nas cartas comunitárias, ou eu tenho 2 cartas e essas 2 cartas também viraram nessas cartas comunitárias, tá? Ou eu tenho esses 2 pares nas cartas comunitárias. E aí lembrem-se que só eu não tenho sozinho esses 2 pares. Os meus oponentes também têm, tá? Se as cartas comunitárias é onde tem os 2 pares, quem ganha? A carta maior, tá? Sempre critério de desempate se os jogadores têm o mesmo jogo, lembrando, o mesmo jogo de mesmo valor. Então, ganha a maior carta. Mas, professora, se eu tiver um par de 7 e um par de 4, e o meu oponente tiver um par de Ás e um par de 4, quem ganha? Ganha o par de Ás, porque sempre os pares maiores vão vencer, tá? Então, digamos, como aqui no exemplo para vocês, virou um par de rei, um par de dama e um 10. Se eu tenho na mão um par de Ás, eu vou ganhar, porque eu vou ter um par de Ás e um par de rei, exatamente. E uma dama de carta maior. Professora, mas você fez 3 pares. Pois é, eu fiz 3 pares, mas não existem 3 pares no pôquer, tá? Existem os 2 pares maiores. Então, se você tiver um par menor na mão, o seu par ele já deixa de ter validade qualquer, tá? Se você tiver um par de 4 na mão e virou 2 pares maiores que o seu na mesa, então o seu par de 4 ele já não existe mais, ok? Para ganhar de 2 pares, eu ganho de 2 pares com uma trinca. Uma trinca é quando eu tenho aí 3 cartas iguais, ok? De naipes diferentes, claro. Então, a trinca é quando eu tenho aí 3 cartas do mesmo valor. Mais uma vez, se eu tiver uma trinca, meu oponente tiver uma trinca, quem ganha? A trinca maior, tá? E a trinca, mais uma vez, não são só as 3 cartas, são um jogo de 5 cartas. Não tem como cada jogador ter a mesma trinca. Ou melhor, até teria se, digamos aqui nesse exemplo para vocês, se virou 9-9
E eu tenho um 9 e meu oponente tem um 9. Então, os dois têm uma trinca de 9. Quem ganha o jogo? Carta maior, para formar o jogo de 5 cartas. Eu tenho os 3 9, mas ainda faltam 2 cartas. Então, essas 2 cartas vão definir de quem vai ser o jogo. Ok? O próximo jogo maior que a trinca é um straight, ou uma sequência, tá? Nós vamos ter um outro tipo de sequência mais na frente. Então, percebam a diferença. Essa primeira sequência, ela não precisa ser de naipes iguais. Então, eu posso ter uma sequência de 5 cartas de naipes diferentes, tá? É muito engraçado porque quem está começando a jogar sempre se confunde com isso. Às vezes só conta 4 cartas. Gente, se tiverem dúvida, conta lá no dedo mesmo. Nesse exemplo para vocês, ó, tem 9, 10, valete, dama, rei. Conta lá no dedo as 5 cartas. Tem gente que só tem 4 e acha que está com as 5 cartas. Então, pode ser qualquer sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, valete, dama, rei. Certo? Sejam números seguidos e que sejam de naipes diferentes, aí você vai ter uma sequência. Se os dois oponentes tiverem sequência, quem ganha? A sequência maior, tá? E se a sequência for igual, aí vai empatar o jogo, ok? Para ganhar de uma sequência, nós temos um flush. O que é um flush? Ele é a junção de 5 cartas do mesmo naipe, independentemente de serem seguidas ou não, tá? Basta que eu tenha 5 cartas do mesmo naipe e aí eu vou ter o flush. Podem ser 3 cartas, lembrando, das comunitárias e 2 da sua mão, 1 da sua mão e 4 da mesa, ou as 5 da mesa, tá? Professora, se eu e meu oponente, os dois têm flush, quem ganha? Digam aí para mim. Isso mesmo, carta maior. Quem tiver a maior carta daquele naipe vai ganhar aí a mão do flush, ok? Depois do flush, nós temos um full house. Um full house é quando eu tenho uma trinca e um par para formar as minhas 5 cartas, tá? Pode ter 2 oponentes lá com flush também? Pode. Nesse exemplo aqui, por exemplo, digamos que um tem o ás e o outro tem o 7. Então, um vai ter a trinca de ás e o par de 7, e o outro vai ter a trinca de 7 e o par de ás, tá? Quem ganha? A trinca maior, tá? Se a gente está competindo aí entre 2 full houses, ganha quem tem a trinca maior. Para ganhar do full house, nós temos uma quadra. Uma quadra é quando eu tenho todas as cartas daquele valor em jogo, tá? Quando eu tenho as 4 cartas. Para cada número do baralho, para cada valor do baralho, nós vamos ter aí 4 cartas referentes aos 4 naipes de baralho. Então, se você tem uma quadra de 7, como aqui está no exemplo, você tem todos os 7 do baralho. Lembrando que só tem 2 na sua mão, então geralmente a quadra é quando você tem o par na mão e virou o par na mesa. Mas você pode também ter aquela situação, 1 da mão, 3 da mesa, só que ela acaba sendo um pouco mais difícil, tá? Mas quando você tem essas 4 cartas de mesmo valor, você tem a quadra. E se você tem uma quadra contra um full house, quem ganha? A quadra. Em seguida, a gente tem o straight flush. Lembra que eu falei da sequência? E que existe um outro tipo de sequência? É essa daqui. O straight flush é que além da sequência, eu tenho também essa sequência no mesmo naipe. Então, se eu tenho a seguida e ela é do mesmo naipe, eu tenho o straight flush, tá? De 1 a 5, lembra que eu falei? O 6, 7, 8, 9, 10, o 10 é o leste, dama, rei, tá? Agora, a gente acaba pensando no straight flush sem as maiores cartas do baralho, que é justamente de ás a 10. A sequência do mesmo naipe de ás a 10, ela é chamada de royal flush, que é justamente o flush real. O maior jogo do baralho é esse royal flush. Então, assim, ter esse jogo, fazer esse jogo
no poker tem quase a probabilidade de se ganhar na Mega Sena. Então, se você fez, pode comemorar, dá lá um beijo na bochecha do dealer e vai ser feliz, porque a probabilidade de fazer esse jogo ela é muito baixa. Então é isso. Vamos agora para o próximo conteúdo.